Salve Maria! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dando continuidade aos nossos exercícios espirituais. Estamos cada dia mais próximo desse aprofundamento espiritual. Já temos visto como seria o fim do homem, já temos visto como foi o primeiro pecado e como um pecado só já tem nos atingido e nos condenado à morte. A morte eterna, não é? E hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre essas tentações e as coisas que nos fazem pecar. Por isso, meus irmãos, ao iniciarmos esta meditação dos exercícios espirituais, façamos a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. Eu vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor, meu Pai, esta meditação. E espero que me concedeis as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos que intercedeis por mim, trazendo-me o que necessito para que a meditação seja frutífera. Amém. Meditação do quinto dia, olha aí, sobre a malícia do pecado. Vejam, meus irmãos, já temos visto tantas coisas que nos levam a pecar e hoje nós vamos entender sobre essa malícia, o que vem a nos confundir. E vamos ao prelúdio primeiro, a composição do lugar. Imaginas que vês Deus sentado em um trono de majestade e grandeza. Ele é juiz. Quanto tu és réu, posto em pé e de mãos atadas. Diante do juiz e de ti está sendo lido o processo de todos os seus pecados que cometestes ao longo das idades da tua vida, com todas as circunstâncias de lugar, de pessoas e de estado, sem que possas negar ou pedir desculpas por nada. Vamos ao prelúdio segundo, que é pedindo a graça nesta meditação. Deus, Senhor meu, peço-vos conhecimento do número da gravidade dos meus pecados e um profundo pesar, arrependido por tê-los cometidos. E vamos iniciar pelo ponto 1. E vamos escutar as palavras de Santo Inácio nessa proposição. É necessário aplicar o entendimento e a memória ao pecado específico em cada pessoa, que devido a um pecado mortal foi condenado ao inferno. Também é necessário fazer o mesmo em relação aos incontáveis pecados menores que cometi e proceder da mesma forma em relação ao terceiro pecado específico, trazendo à mente a gravidade e a malícia do pecado contra seu Criador e Senhor, e discorrer com entendimento sobre como o ato de pecar e agir contra a vontade infinita resultou, com justiça na condenação eterna, e concluir, vontade como foi dito, ou seja, a reflexão tratada, né? Agora deve trazer à memória todos os pecados da vida, examinando de ano a ano ou de período por período. Para isso, 3 coisas são úteis. A primeira é observar o lugar e a casa em que habitei. A segunda, a convivência que tive com os outros. A terceira, o ofício com o qual vivi. O segundo ponto para ponderar sobre os pecados é observar a feiura e a malícia intrínseca de cada pecado mortal cometido, considerando-as mesmo se ditos pecados não tivessem sido proibidos. Analisar sobre quem sou. Uma chaga apústula de onde surgiram tantos pecados e maldades, e venenos tão inebriantes. Considerar quem é Deus, contra quem pequei, de acordo com seus atributos divinos, comparando-os com seus opostos em mim. Olha só, mais um momento em que Santo Inácio nos explica como devemos prosseguir para analisar esses nossos pecados. São João Maria Vianney
no seu livro de Sermões de Cura d'Ars, também nos pede para que possamos olhar e ver aonde nós habitamos, tudo que fizemos, as casas em que visitamos, os amigos que tivemos ao longo do percurso, os inimigos, as pessoas que nós amaldiçoamos, por exemplo, e fazer este exame de consciência, especialmente olhando essa capacidade do mal que tem em ser tão piedoso que corrompe a nossa alma. Vamos à explicação. O autor, no seu primeiro parágrafo, diz assim: no momento mesmo em que se comete o pecado da alma, que é uma belíssima imagem de Deus, transforma-se em um horrendíssimo monstro. Ou seja, o pecado, mesmo que seja um pecado simples, seja um pecado que para nossa alma pode se entender como algo leviano, né? Algo que acho que vai passar despercebido aos olhos de Deus, se transforma numa mancha horrenda, uma mancha monstruosa no nosso coração. Não é possível compreender beleza com a qual uma alma que desfruta da graça de Deus é adornada. Encontra-se neste estado. Ela é um retrato de uma cópia da própria beleza divina, cuja a formação demanda nada menos que uma sabedoria e um poder infinito. 1000 vidas, disse um dia um grande santo, uma grande santa, Santa Teresa de Jesus, a quem Deus havia concedido ver esta beleza. 1000 vidas ela perderia com prazer e 1000 mortes ela suportaria, para preservar a beleza de uma única destas almas. Veja, foi aquilo que nós falamos ontem, né? Morrer várias vezes naquele pecado, morrer 1000 vezes pelo pecado do teu irmão, pelo pecado da tua família, né? Pelos pecados dos teus filhos, mas morrer e sempre pedir o perdão para que possa viver novamente. E procurar sempre o que? A santificação do nosso lar, né? Quanto mais a graça embeleza uma alma, quanto mais o pecado a desfigura. Uma alma pecadora e um espírito condenado assemelham-se perfeitamente em sua deformidade. Assim como um homem não poderia ver um demônio em sua própria imagem sem morrer de espanto, tampouco poderia uma alma ver que está em pecado sem morrer de terror. No segundo parágrafo ele vai dizer o seguinte: no momento em que o pecado é cometido, a alma se torna extremamente odiosa a Deus. Não é possível que qualquer inteligência do céu ou da terra consiga compreender o quão grande é o desprezo e o quão profundo é o ódio de Deus tem pelo pecado. Sim, Deus odeia o pecado. Ele o odeia necessariamente, de modo que assim como é possível que ele deixe de amar a si próprio como o sumo bem, tampouco é possível deixar de odiar o pecado como o sumo mal. No terceiro parágrafo: no momento em que peca, a alma que era filha de Deus torna-se escrava do demônio. É digno de compaixão o estado de um possesso, coagido a hospedar em seu próprio corpo dia e noite, um demônio do inferno, mas ainda mais lamentável o estado daquela cuja alma, pelo pecado, é obrigada a tornar-se escrava do demônio, sendo forçada a viver sob a sua tirania potestade. Ou seja, né? Pecamos, condenamos a nossa alma e o demônio quer ser de o nosso Senhor. O primeiro pode ser filho do Altíssimo, usufruir de sua graça e ser total confiança de ir fruí-lo eternamente no céu. Mas o segundo é inimigo de Deus, privado de sua graça, vive sempre ao ponto de cair no inferno ao ser puxado para as profundezas pelo seu dono para atormentá-lo eternamente. Olha aí. No quarto parágrafo, o santo diz assim: no momento em que peca, a alma cai no estado mais ignóbil e objeto. Não há nada mais vergonhoso que o pecado, nem mais infame que o pecador. Observa, minha alma, que Deus abre os olhos de todos, inclusive os teus, para que vejas claramente em teu coração todos os vícios e todos os pecados que cometestes em vida e em pensamentos, palavras e obras. Ó meu Deus, que vergonha e constrangimento!
Não preferirias antes te esconder nas grutas e cavernas dos desertos do que comparecer diante dos homens? Assim é conforme o julgamento da própria reta razão natural. Não há nada mais vergonhoso que o pecado, nem coisas mais infame que o pecador. Oh, como deveria sentir vergonha diante de Deus, em cuja presença cometestes tantos pecados, e perante cujos olhos está exposta toda a fealdade de tua vida. Olha o que Santo Inácio nos diz, né? Santo Inácio, né, que depois de tudo que aconteceu na vida dele, ele foi realmente para uma caverna. Ele cingiu uma corrente ali em seu ventre, ele usou roupa simples, ele doou tudo e foi viver em uma caverna. Para quê? Para visualizar todos os seus pecados, para tentar se redimir e procurar uma vida santa, principalmente seguindo o que Jesus viveu. E Santo Antônio Maria Claret vem, através do primeiro afeto, nos explicar sobre esses pensamentos, né, de Santo Inácio. E o primeiro afeto é a vergonha de mim mesmo. Ó meu Deus, quantos pecados já não cometi! Não há potências em minha alma, nem sentido em meu corpo em que os quais eu vos tenha ofendido. Infeliz memória, de qual indignas lembranças não te alimentastes? Desgraçado entendimento, quantos maus pensamentos não produzistes? Tropega a vontade, com quantos afetos desordenados não firmastes laços? A língua ferida, quantas palavras impróprias não proferistes? Mãos indignas, quantas ações proibidas não executaram? Coração desordenado, quantas coisas indevidas não amastes? E quantas valiosas são rejeitastes desordenadamente? Ó meu Deus, se um único pecado vos causa náusea, horror e desprezo infinito, como se apresenta diante de vós a minha alma, no qual não se vê outra coisa senão pecados? Para onde fugirei para me esconder e encobrir a minha feiura? O pecado, o quão agradável pareces aquele que me cometes, o quão amargo e detestável és depois de tê-lo cometido. Na verdade, se todos me conhecem como Deus me conhece, não haveria um santo Deus nem um homem na terra que não desviasse o olhar por grande horror. E sempre pensamos assim, né? Quantas vezes nós cristãos cometemos um pecado, naquele exato momento já tem o arrependimento, né? Que vergonha, né? Como é que eu fui capaz de fazer tal coisa? Meu Deus, me perdoe. A nossa alma clama às vezes, né? Ao mesmo tempo que ela tende a querer ser maliciosa e viver no pecado, mas ela também nos mostra que estamos no caminho errado. O segundo afeto que vamos ver aqui agora é a invocação. Envergonhado estou diante de mim mesmo, e meu Deus, sinto-me horrorizado ao ponderar, a respeitar do meu sumo torpor. Ai de mim, Senhor, a quem recorrei senão a vós, Deus da eterna bondade e infinita misericórdia. Sede complacente pela vossa piedade, dando-me um sofrimento tão profundo, que penetre todo o meu coração e seja tão eficaz a ponto de purificar minha alma e todas as suas imundícies. E eu não posso concebê-lo sem a ajuda da vossa graça. Concedei-me, ó Senhor, e o céu e a terra terão um novo motivo para louvar e bendizer a vossa misericórdia. Amém, né? Que Deus nos conceda esse discernimento tão precioso, né? Para que possamos viver com todo o amor e respeito. E chegamos ao ponto 2, a malícia do pecado. Agora sim, vamos nos aprofundar e ver aquilo que realmente nos tormenta e aquela sedução, né? Aquele toquezinho ali, né? Que faz nós olhar, às vezes o olhinho, ai, eu pequei, ai, a minha mão, ai, que tentação. Vamos nos aprofundar nisso. A suma malícia do pecado decorre de uma vileza e baixeza do homem que ofende a Deus. Medita atentamente, alma minha, sobre o que tu és e depois julga o pecado.
Tu és uma criatura que por si mesma não possui nenhum bem, pois que bem tem uma criatura que pode ser considerada um nada? Há poucos anos tu não eras nada, hoje teu corpo não passa de um punhado de barro, que em breve será posto em um sepulcro para ali apodrecer, servindo de alimento para vermes repulsivos, voltando novamente ao pó. Isso nos lembra aquela passagem, né? Quarta-feira de cinzas, né? Quando recebemos ali, né, as cinzas na nossa cabeça. Do pó viestes, ao pó retornarás. Que bem pode ter um ser tão desprezível, ao qual nenhum entendimento pode compreender, o cujo vazio nem as inteligências soberanas, nem mesmo a Virgem Santíssima, mas somente Deus com seu olhar profundo pode penetrar e medir? E ainda assim, este punhado de pó, este verme da terra, esta criatura vil, teve audácia de se engrandecer contra Deus e de se opor à sua vontade. Sua petulância chegou a um ponto de desprezar o Altíssimo, dizendo tanto em atos quanto em palavras: quem é o Senhor que deseja minha obediência à sua voz? Não reconheço nenhum Senhor superior a mim. Olhem, meus irmãos, como é terrível nós chegarmos a este ponto em que olhamos para Deus e preferimos pensar que somos senhores de nós mesmos, né? Que temos o nosso próprio poder, que as ações dependem só de nós e que não temos senhor nenhum a responder, né? Às vezes aquela pessoa que diz assim: eu não quero trabalhar porque eu não quero ter chefe. É a mesma coisa um cristão que quer viver sem ter Deus, né? Sem ter um senhor ali a respeitar. Tu és uma criatura com a qual Deus tem sido infinitamente generoso. Deus te agraciou em inúmeras bênçãos. Alma minha, e não houve ao longo da tua vida um único momento em que não tenhas experimentado algum novo traço de sua benevolência. E daqui em diante, pela eternidade, não haverá um único momento em que Ele não derrame sobre ti novas bênçãos. Essa generosidade Ele demonstrou a ti em um amor eterno, pois o Senhor não se amou a si mesmo antes de te amar. Deus te demonstrou com um amor não merecido, porque Ele não depende de ti ou de tuas obras. Deus te amou com um amor magnânimo, pois poderia ter concedido essas graças a outros que teriam servido melhor do que tu. E ainda assim fostes tão temerária e ingrata, alma minha, que tivestes a coragem de ofender várias vezes a um Deus que é tão benevolente contigo. Tamanha tua sesfatez, que escandaloso seria se um filho te atravesse a cometer diante de seu pai toda sorte de infâmias, chegando até mesmo a cuspir em teu rosto. E não fizestes tu algo semelhante, criatura vil, contra teu Deus, que sempre foi para ti um pai amoríssimo? Um pai cheio de amor, um pai cheio de respeito e ternura por nós. Quantas e quantas vezes não pecamos assim, Tu és uma criatura que deve tudo a Deus. Sim, ó alma minha, por qualquer coisa que existe em ti e devoradora de teu Criador. É Ele quem te deu o ser a quem te conserva a vida. Como é ímpio abusar dos benefícios das graças recebidas de Deus e usá-los para insultar e ultrajar sua inefável majestade. Que desprezível não seria se alguém a quem Jesus Cristo tivesse curado milagrosamente uma mão deficiente, usasse depois a mesmíssima mão para açoitá-lo? Quão objeto seria se a língua de um mundo posta em ordem por Jesus Cristo com um milagre se soltasse depois da blasfêmia, até mesmo na cruz? Volta os teus olhos para ti, alma minha. Que te deu essa língua? Que te deu esses olhos, esses ouvidos, essas mãos? Todos os membros do teu corpo e as faculdades da alma? Com as quais tantas vezes tens ofendido teu Deus? E esta é a forma como retribuís todos esses favores? Tu és uma criatura que Deus retirou do inferno pela força do seu poder e misericórdia. Ouve atentamente, alma minha,
Se pecaste uma vez, mereces o inferno. E o simples fato de não estares pensando ali, submersa, os deves à misericórdia de teu Deus. Assim te ensina a fé. Mas quanto essa circunstância não agrava os teus pecados, seja mesmo Deus livrasse um condenado do inferno e lhe concedesse tempo para fazer penitência, ou mesmo assim, após tão grande benefício, voltasse amanhã a blasfemá-lo novamente. O que então te pareceria? Deus já te livrou do inferno 10, 20 e talvez muitas vezes mais. E depois de ter usado contigo de uma misericórdia tão extraordinária, o que fizeste? O que Deus quer nos dizer, né? Que você está fazendo ali pecado, você está ali recorrendo a vícios pertinentes, que você continua sendo entregue ao pecado tão necessário, e Deus está sempre te cuidando, te protegendo e está te dando a mão novamente para que vamos, siga, mantenha-se neste caminho da verdade. E terminando este segundo ponto, nós vamos aos afetos. E o primeiro afeto é a humilhação e a confissão sincera diante de Deus. Amabilíssimo Deus meu, eu aceito e me submeto à vossa divina autoridade até nas profundezas do inferno, pois não posso encontrar lugar que seja mais adequado. Acaso não seria eu nada além de pó e cinzas? E no entanto revoltei-me perfidamente contra Deus Altíssimo, no qual recebi tudo. Quem sou eu? O que tenho? E o que posso? Tudo é dom de Deus, que constantemente me envolvo num vasto fluxo de bênçãos, sempre renovadas. Voltei-me contra Deus, que pôs um número exorbitante de pecados. Pelo excesso de sua misericórdia me perdoou. Ó meu Deus, confesso que minha conduta foi mais do que diabólica, que não merecia um inferno mais 1000. Vós, espíritos rebeldes, que tivestes senão um momento, eu tive muitos anos. Não cometestes um único pecado, eu incontáveis. E vós foi concedida uma graça somente a mim, milhares. Deus vos reprovou por um único pecado, e a mim quis perdoar depois de tantos e tantos. E até mesmo assim, continuei ofendendo. Não deveria meus olhos derramar um mar de lágrimas para chorar todas as horas que me restam da vida? Olha, pensem bem nisso. Pensem bem nisso. Voltem e escutem novamente sobre essa humilhação e confissão sincera diante de Deus. Vejam só. O segundo afeto é o arrependimento. Vós penetrais, ó meu Deus, em todos os reconditos do meu coração. Minha vontade é detestar, repudiar e amaldiçoar com toda a sinceridade e forças minha alma, cada pecado que cometi até este momento. Ah, quem dera eu pudesse concentrar em meu coração todas as dores e arrependimento dos penitentes mais contritos, para chorar e detestar meus pecados, senão na medida do merecimento deles, ao menos tanto quanto me fosse possível. Em retribuição eu vos ofereço a dor e a amargura e a agonia que Jesus sofreu por meus pecados, os quais o fizeram suar sangue no jardim. Que arrependidos somos, né, meus irmãos? Como somos arrependidos. E chegando agora aqui ao ponto 3, vamos nos encaminhando aqui para o encerramento desta meditação diária, deste exercício. Por isso, meus irmãos, vamos escutar o que Santo Inácio tem a nos dizer. A infinita malícia do pecado torna-se evidente pela suprema majestade de Deus, a quem ofendemos ao cometê-lo. Quanto maior a dignidade da pessoa ofendida, quanto maior e mais grave é a ofensa que ela recebe, dar um tapa no rosto de um monarca poderoso seria uma ofensa incomparavelmente mais grave do que açoitar 100 vezes um escravo. A razão natural ensina isso, não é? Às vezes nós passarmos e negarmos a esmola para um pobre, para nós é uma coisa normal. Mas no nosso trabalho, por exemplo, nosso chefe nos manda fazer tal função e você diz, não vou, não quero, pode nos levar, né, a uma demissão. Então, para nós, às vezes, respeitamos uma pessoa que tem poder, mas o pobre humilhado, desprezá-lo, parece uma coisa normal. Né? E por quanto tempo a sociedade quis nos mostrar isso, né?
Agora pondera, ó alma minha, segundo este princípio sobre a gravidade do pecado, quem é Deus? E ele vai separando aqui. No primeiro parágrafo, Deus é infinitamente bom. É o ser que contém em si mesmo todas as perfeições possíveis. É bondade infinita, onipotência infinita, misericórdia infinita e generosidade infinita. Em resumo, possui perfeições infinitas. Mas, da mesma forma que ele é um sumo bem em si mesmo, também é a origem e a fonte de todos os bens encontrados nas criaturas. Não há poder, bondade, santidade, beleza, misericórdia ou generosidade, seja no céu ou na terra, nos anjos ou nos homens, nem em qualquer outra criatura que não emane de Deus, como o único e inesgotável manancial que é. Ofender, desprezar, desonrar, consciente e deliberadamente a um Deus tão grandioso, ó, que malícia, ou seja, que provocação, né? No segundo parágrafo ele diz o seguinte: Deus é infinita majestade e grandeza. Levanta teus olhos para o céu, alma minha, e imagina que vês o Senhor sentado em um trono com milhares de anjos ao seu redor, atônitos diante do esplendor de sua divindade, e que eles esforçam-se para louvá-lo e bendizê-lo com todas as faculdades de suas potências, reconhecendo que não podem exaltá-lo tanto quanto a sua grandeza merece. Então esses anjos se prostam humildemente sobre o seu rosto, confessando que ele deve ser amado e glorificado infinitamente mais do que eles são capazes. Pois agora, enquanto isso ocorre no céu, onde todos os espíritos bem-aventurados competem fervorosamente para louvar e glorificar aquela grande majestade, um homem vil da terra se levanta para insultar esta mesma suprema majestade, cobrindo-a de desprezos e injúrias. Que malignidade enorme e incompreensível é esta, ó alma minha, não pode ser explicada, pois pensamentos servirão para te dar uma pequena ideia disso. E ele vai separar em duas partes esta explicação agora. Imagina que todos os anjos descem do céu e assumem a forma humana, que todos os homens que viveram desde o princípio do mundo saiam de seus sepulcros e pratiquem por 1000 anos a mais rigorosa e horrível penitência. E por fim, que todos derramem seu sangue com os mais refinados martírios por amor a Deus. Poderiam eles, com tudo isso, reparar as ofensas feitas a Deus por um único pecado? Não, isso não é possível. O segundo ponto ele vai nos dizer o seguinte: se todos os anjos do céu, com todos os esforços de seu entendimento, se empenhassem por toda a eternidade em aprofundar o conhecimento sobre o pecado, jamais conseguiriam chegar a compreender totalmente o abismo de sua malícia. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus já nos diz assim: tudo passará, mas a minha palavra ficará. Esta será eterna. Se ao pó nós viemos, ao pó vamos retornar. Então não adianta o ser humano, o homem, chegar e dizer assim: eu vou viver a minha vida do jeito que quiser, na minha morte eu vou expurgar, eu vou pedir perdão. Não adianta, você pode ter cometido o que for, durante a morte não haverá mais perdão, principalmente se você negar a Deus. E assim chegamos aos afetos, os afetos finais da nossa meditação diária. E o primeiro afeto que vamos ver, um afeto um pouco mais longo, é a sincera acusação de si mesmo. Veja só, tudo isso aqui está nos preparando para um exame de consciência tão profundo, né? Uma penitência tão grande, que quando nós formos chegar ao tempo de nos confessarmos, o cristão que terminar de ver isso aqui, ele não terá vergonha, ele não terá como esconder nada, pois o seu coração estará tão aberto e sua alma clamará tanto, que ele fará uma confissão tão precisa, tão honrosa, que Deus olhará com tanta compaixão para ele. A luz que me concedes, ó meu Deus, me faz perceber que minha malícia atingiu o ápice. Eu vos ofendi,
quem sou eu? Não um querubim, não um anjo, nem um outro nobre espírito, mas sim um miserável homenzinho, um punhado de pó, um verme da terra. Eu vos ofendi. Quem sois vós? Não um monarca, nem um anjo ou serafim, mas sim um Deus, um sumo bem, fonte de origem de todo bem, Supremo Senhor do céu e da terra. Eu vos ofendi, e onde? Não em segredo, nem em vossa ausência, mas em vossa presença, em meio ao esplendor de vossa majestade. Eu vos ofendi. Com o quê? Com aqueles olhos, com aqueles ouvidos, com aquela língua, com aquelas mãos, com aquele coração que me destes por pura misericórdia. Eu vos ofendi. E por quê? Não pela esperança de adquirir um reino, nem pelo temor de ser ameaçado de morte, mas por uma vil satisfação dos sentidos, por medo de alguma leve confusão. Eu vos ofendi, mas quantas vezes? Ah, meu Deus, vós sabeis o número. Eu vos ofendi quando? Na mesma hora em que me era preservada a saúde de meu corpo e coberta de bênçãos a minha alma. Eu vos ofendi quando o Senhor impedia a fúria do demônio para que não me arrastasse consigo para o inferno. Ó meu Deus, quão imensa é a minha gratidão, a minha loucura, a minha fúria, a minha malícia. E no entanto, aos vossos olhos, tudo isso é infinitamente maior que eu consigo compreender. E vamos tratar mais uma vez do afeto do arrependimento. Assim é como tenho vivido, ó meu Deus, e desta maneira vos tenho ofendido. No entanto, qual foi então a minha dor e arrependimento? Algumas vezes fiz um ato de contrição, bati no meu peito e depois continuei a viver tranquilamente, como se já tivesse seguro de que seria perdoado. Mas como após tantas ofensas a Deus, ficarei eu satisfeito com um arrependimento tão fraco e tão pueril? Não deveria meu coração estar submerso na dor? Não deveria meus olhos derramar um rio de lágrimas? Eu ofendi o bem supremo e infinito, isso é, insuficientemente para nunca deixar de me afligir. A quem era, nunca vos tivesse ofendido. Ó ser infinitamente amável, é porque antes não sacrifiquei 1000 vezes meu corpo e minha vida. Ou seja, meus irmãos, por que eu não fiz o que é certo? Por que eu preferi pecar? Porque simplesmente eu quis olhar para uma coisa que me causou uma tentação e eu caí nela. E não pude simplesmente olhar para a cruz e ver Jesus ali crucificado. Por que eu não preferi isso? E o terceiro afeto que vamos verificar neste dia é o propósito. Mas o mal já está feito. Deixei-me enganar pelos sentidos e fui vencido, arrastado pelas minhas inclinações perversas. Perdoai-me, ó meu Deus, eu vos imploro por vossa infinita misericórdia e pelos méritos do preciosíssimo sangue de vosso Filho, Jesus Cristo. Agora me volto a vós com todo o meu coração e resolvo diante de vossa presença preferir antes a morte a pecar novamente. Ó santo propósito, bem-aventurada resolução, mas é sincera? Sim, meu Jesus, assim eu resolvo sinceramente. Senhor que tendes o domínio sobre a vida e a morte, o perceberdes que estou prestes a cometer um novo pecado, suplico-vos que me retireis do mundo antes que chegue tão triste dia. Porque, irmãos, tem uma oração que todo cristão costuma fazer antes de dormir, é: Senhor Deus, dai-me uma boa noite de sono e um bom descanso e que no fim de tudo eu tenha uma morte santa. Veja bem, o cristão procura ter uma morte santa. E por isso, nesse último afeto, o autor diz assim: Senhor Deus, antes de eu cometer um novo pecado, retira a minha vida então. Que eu morra então, mas que eu não venha pecar novamente. É assim que o cristão tem que sentir. É assim que esse sentimento tem que nos dizer. Essa leviandade, esta leveza, essa coceirinha do pecado que nos leva ali a cometer algo que não deveríamos, que mancha a nossa alma,
que corrói o nosso coração, é essa trava que nós temos que ter. Olhar para Deus e dizer assim: Senhor, tira isso de mim. Não permita isso. Então que eu morra ao invés de ter que vir pecar. E com esse pensamento nós vamos concluir a meditação de hoje. Vamos então para a nossa conclusão da meditação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. E ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos da minha devoção, que intercedeis por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Que graça, meus irmãos. Tenhamos todos um dia santo e preparado para converter o nosso coração ao amor de Cristo. Salve Maria!